eu ficar tão forte? O que acontece com seu corpo se você treinar como Saitama por 2 meses? O treino do Saitama parece simples. Sem flexões, sem abdominais, 10 km de corrida e sem agachamento todos os dias. E é justamente isso que te quebra. Você pode até conseguir por 2 ou 3 dias, talvez uma semana, mas sem descanso, duvido você aguentar um mês. Esse treino forjou um dos heróis mais fortes dos animes, mas na vida real tudo muda. Então, eu analisei isso com base no treinamento desportivo para entender o que realmente acontece com o seu corpo ao longo de 2 meses. Mas antes de falar dos 60 dias, precisamos entender um detalhe importante do treinamento desportivo. Porque sem isso, o treino do Saitama parece só um treino normal. Para ser sincero, um atleta profissional tiraria isso de letra. Quando você olha esse treino com os olhos do treinamento desportivo, alguns problemas começam a aparecer. E o primeiro deles é bem óbvio. Ele não fala nada sobre descanso. E repouso é um dos pilares do treinamento, porque músculo não cresce durante o treino, ele cresce durante a recuperação. Treinar basicamente é você destruir o músculo e o descansar é quando o corpo reconstrói ele mais forte. É tipo uma obra, o treino é a demolição e o descanso é a reforma. Se você ficar só demolindo todo dia, uma hora não vai sobrar nem parede. Por isso que atletas profissionais não treinam sempre da mesma forma. Eles usam algo chamado periodização, que é basicamente organizar o treino em ciclos. Dias mais intensos, dias mais leves e momentos de recuperação. Isso permite com que o corpo evolua sem entrar em desgaste constante. No treino do Saitama, nada disso existe. É exatamente o mesmo treino repetido todos os dias. E não para por aí. Nós temos um problema com a corrida de 10 km todos os dias para quem é sedentário. O que acontece é o seguinte, corrida não é só condicionamento cardiovascular. Existe também um processo de adaptação mecânica do corpo. Tendões, ligamentos, articulações, tudo isso precisa se adaptar ao impacto repetido da corrida. Vamos pensar assim, é como ter um robô com uma bateria absurda, só que feito de porcelana. Energia não falta, o problema é que ele vai se esfarelar todo a cada passo. Por isso, programas de corrida normalmente começam com distâncias menores e vão aumentando gradualmente conforme o corpo se adapta ao esforço. No treino do Saitama, essa progressão simplesmente não existe. A distância já começa alta desde o início, e para muita gente, isso acaba sendo mais destrutivo do que produtivo. Mas a corrida não é o único problema desse treino. Acho que o maior problema desse treino, para quem quer ter o soco mais poderoso da galáxia, ele aparece quando você olha com os exercícios com um pouco mais de atenção. Quer saber o que é? Não existe nenhum exercício para costas. Você tem flexões, que trabalha peitoral, tríceps, você tem os abdominais, que trabalha o centro do corpo, os agachamentos, que pega os membros inferiores, mas não existe nenhum movimento de puxar. Nada de barra, nada de remada, nada de puxada. E isso é um problema porque o corpo humano funciona em pares musculares. Sempre que tem um músculo que empurra, existe outro que puxa. E isso afeta até algo simples como um soco. Porque o soco não é só ir para frente. O corpo precisa estabilizar, alinhar e depois desacelerar o movimento. E quem faz isso são os músculos do lado oposto. Sem esse equilíbrio, você perde força, controle e eficiência. Basicamente, você até bate, mas não bate muito bem. Essa frase ficou meio estranha. Agora vamos falar da parte que provavelmente fez você ver esse vídeo, que é o que realmente acontece com seu corpo nos primeiros 15 dias desse treino. O primeiro dia parece até empolgante. Você tá lá, motivado, cheio de adrenalina, querendo provar que consegue completar o desafio, tá tão animado que até lembra de deixar o like no vídeo. Mas aproveita porque o dia seguinte tudo piora. Quando você faz sem flexões e sem agachamento, sem estar acostumado, você cria um bando de microlesões nas fibras musculares. Isso é normal, mas quando o corpo não está preparado, a resposta vem com força. E é aí que chega aquela dor clássica, que só vai aparecer no dia seguinte. Você acorda, senta na beira da cama e quando tenta levantar, aí vem um desafio. Essa dor pode atingir um pico de 24 a 48 horas depois do treino. Ou seja, é a sua primeira boss fight nesse desafio de 60 dias. E relaxa que só piora. Aliás, uma curiosidade, se você se sente
mais forte nas primeiras semanas, não é porque você virou um monstro, seu músculo não cresceu. É adaptação neural. O seu corpo só parou de ser noob. Ele agora sabe como enviar sinais melhores para os seus músculos. Você não ficou mais forte, só aprendeu a fazer direito. E aquele crescimento que você vê no espelho no primeiro dia, muitas vezes é só o corpo inchado do treino. Enquanto aí você está sofrendo, tem outra coisa acontecendo no seu corpo. Justamente a corrida. Correr 10 km por dia, sem uma base prévia, é um choque grande para o seu corpo. Lembra do robô de porcelana que eu falei? Então, é mais ou menos nessa fase que você começa a sentir isso na prática. Provavelmente ali, na primeira ou segunda semana. Como você acelerou demais o processo, começaram a aparecer aquelas dores típicas de sobrecarga, principalmente na região da canela. É quando muita gente acaba desenvolvendo a famosa canelite, ou periostite tibial para os nerds. Isso já aconteceu comigo quando eu fiz Le Parkour. Fiquei treinando salto, 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 e no dia seguinte eu não conseguia nem descer do meio fio. Já aconteceu com você? Bom, em outras palavras, você basicamente rushou o Elden Ring e foi enfrentar Malenia antes de montar a sua build. Aí não tem muito o que fazer, agora só aguenta. Se você conseguiu passar dos primeiros 15 dias, parabéns, parabéns. Você sobreviveu ao choque inicial. Mas por volta do dia 30, muita gente bate um tipo diferente de problema, um muro invisível. Porque nesse ponto, o corpo começa a entrar num estresse crônico. Treinar todos os dias como um maluco e sem pausa acaba elevando bastante os níveis de cortisol, que é um dos principais hormônios do estresse. E aqui aparece uma ironia curiosa. Quem começa a treinar esse treino normalmente quer ganhar força, melhorar o físico, talvez até ganhar massa muscular. Só que ao invés de construir músculo, o corpo começa a comer o que você já tem para gerar energia e lidar com esse estresse. É tipo um CLT cansado, tendo que pagar os juros do banco. Em outras palavras, você está perdendo músculos. E se você continua nessa loucura, o sistema imunológico começa a cair também. Na prática, é aquela fase que você vive meio cansado, pega um resfriado à toa, o corpo nunca tá 100%. É como tentar tirar água de um navio afundando e o balde simplesmente não dá conta. Em casos mais extremos, isso pode ir além. Existe até uma condição chamada rabdomiólise. É o quê? Onde o músculo começa a se quebrar de verdade. E aí você troca a academia por uma cama de hospital. Não recomendo. E tem ainda um terceiro obstáculo nessa fase, o psicológico. No começo, terminar o treino dá aquela sensação de missão cumprida. Mas quando você repete exatamente a mesma coisa todos os dias, essa motivação começa a desaparecer. E o que antes era desafio, vira obrigação. E quando a motivação cai, a execução vai junto. E sem uma execução boa, a lesão fica cada vez mais próxima. O risco de se machucar aumenta drasticamente. Então vamos supor que um sedentário aí realmente tentou e conseguiu chegar aos 60 dias seguidos desse treino. O resultado estaria bem longe de ser um super-herói, porque isso aqui pode até parecer leve para um atleta, mas para alguém sem base é desgaste acumulado. E um dos primeiros sinais pode aparecer justamente na corrida. A cada passo, seu corpo absorve impacto. E no começo, ele até dá conta de se recuperar. Mas sem tempo suficiente, esse conserto nunca termina. Já fez reforma em casa? Sempre tem aquela criança encapetada que fica mexendo no cimento antes dele secar. E a obra nunca acaba. É exatamente isso que você está fazendo com seu osso. E é aí que surge a fratura por estresse. Pequenas rachaduras que doem até o osso, literalmente. Agora, antes de você achar que virou um herói depois desses 2 meses, calma aí, tem mais uma coisa importante. O corpo é extremamente eficiente em se adaptar. E quando você repete exatamente o mesmo treino todos os dias, ele aprende a fazer aquilo gastando cada vez menos energia. No começo, aquelas 100 flexões parecem impossíveis, mas vamos supor que você começa a ficar mais forte e fica cada vez mais fácil. Então, depois de algumas semanas fazendo a mesma coisa, sem mudar o estímulo, o desafio simplesmente deixa de existir. A partir desse ponto, você não está mais evoluindo, você só está repetindo. E aí entra o problema. Mesmo treinando todos os dias, os ganhos começam a travar. A força para de subir, o gasto calórico diminui, mas o cansaço continua acumulando. Existe até uma história famosa da Grécia Antiga sobre um lutador chamado Milon de Crotona. Ele treinava carregando o mesmo bezerro todos os dias. E conforme o animal crescia,
o treino ia ficando naturalmente mais pesado. Ou seja, o treino evoluía gradativamente. O do Saitama não, é exatamente o mesmo estímulo todos os dias, do começo ao fim. E se o sedentário realmente conseguisse chegar até o dia 60 sem parar antes, o resultado provavelmente seria bem diferente do que muita gente imagina. Você até teria mais fôlego, talvez perdesse um pouco de gordura por causa do volume de corrida, mas o ganho de massa muscular provavelmente seria bem pequeno. Bom, a postura começaria a ficar meio torta. Você não fez treino de costas, lembra? Agora paga o preço. No final das contas, o treino do Saitama pode até melhorar o seu fôlego, mas na vida real ele está muito mais perto de te deixar esgotado do que te transformar no herói com o soco mais poderoso do mundo. E antes das conclusões, um agradecimento especial aos membros do canal que ajudam a manter esse projeto vivo. Muito obrigado pelo apoio de vocês, e se você quer ver o seu nome aqui na tela e receber outros benefícios, clique em Seja Membro. Então vamos para a nossa conclusão. No fim das contas, o que o treino do Saitama ignora é uma das bases da fisiologia do exercício: o equilíbrio entre o estresse e recuperação. Quando você treina, o objetivo não é só cansar o corpo, mas gerar um estímulo forte o suficiente para ele se adaptar e depois dar um tempo para se reconstruir mais forte, dando um novo estímulo mais forte do que o anterior. E é esse equilíbrio que te permite evoluir sem entrar em exaustão constante e sem estagnar, porque no mundo real não basta ter força de vontade. Treinamento de verdade envolve estratégia. Sem esse tipo de planejamento, você não vira One Punch Man. Você só vira mais um paciente esperando atendimento na fisioterapia. E se você gosta desse tipo de análise entre anime, artes marciais e vida real, eu recomendo assistir esse vídeo que está aparecendo, onde eu explico o instinto superior do Goku, se ele poderia existir na vida real. Vale muito a pena. Eu sou o Laurion e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês. Valeu, falou e fui!